Qual é a da vida? O que será que eu faço agora que eu tô aqui? Será que é só acumular conhecimento? Não, não é só isso. O filme Gênio Indomável vai nos ajudar a resolver esse problema. Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu me chamo Patrick Magela e hoje o nosso papo vai ser sobre o filme Gênio Indomável. Ai, cara, que filmaço, né? Primeiro pelo elenco, que é sensacional, a começar pelo maravilhoso Robin Williams, que nos faz muita falta. E também tem figuras como Matt Damon, Ben Affleck e muitas outras. Mas o principal é que essa obra é recheada de lições de vida. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Falar sobre as três principais. Então agora que vocês já viram que o conteúdo tá maneiríssimo, aproveitem para deixar já o dedo roxo de tanto dar like aí. Pessoal, é sempre importante avisar logo no início do vídeo que vai rolar spoiler aqui. Mas como se trata de um filme antigo e que fez muito sucesso, eu acredito que a maioria das pessoas já tenha assistido. Mas caso você aí não tenha visto, não tem problema nenhum, porque o filme está disponível na HBO Max. Bom, como a gente falou agora há pouco, esse filme foi lançado em 1997, então nada mais justo do que a gente relembrar um pouquinho sobre como a narrativa caminha antes da gente ir para os ensinamentos. Gênio Indomável conta a história do jovem Will Hunting, que trabalha realizando a limpeza de uma das universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos. E aí um determinado professor de matemática da faculdade propõe um desafio para que os seus alunos resolvam até o final do semestre. E aí o que ele fez? Deixou esse tal problema exposto em um quadro para que todo mundo visse. Mas adivinhem quem foi que solucionou aquele caso em 2 tempos? O nosso protagonista, Will Hunting. E aí o professor de matemática ficou boquiaberto, falando, pelo amor de Deus, nós temos um gênio aqui. Só que como nem tudo são flores, Will levava uma vida muito conturbada, com algumas passagens na polícia e inclusive tinha acabado de ser preso. Aí o professor, não querendo desperdiçar aquele talento, chega para as autoridades e faz o seguinte acordo. Olha só, vocês soltam o menino e eu garanto para vocês que ele vai se encontrar semanalmente comigo para poder estudar matemática e que ele também vai ter o acompanhamento de um analista. E a partir daí, a gente vai acompanhar a jornada do Will tentando despistar e acabar com a vida de todos os psicólogos até que ele encontra o Sean, que é o único que conseguiu realmente entendê-lo e tocar nas feridas dele de forma delicada o suficiente para poder fazer com que o jovem Will se tornasse um ser humano cada vez melhor. Bom, tá mais do que na hora da gente ir pro que interessa, né? Então simbora. Lição número 1. A vida é sobre experiências. Pessoal, o Will, por ser um gênio, ele acaba julgando absolutamente tudo com base nos conhecimentos que ele tem. Só que ao fazer isso, ele acaba deixando de lado uma coisa muito importante, que é o fato de que o conhecimento é limitado. Ou seja, por mais que ele seja um gênio e saiba muito mais do que a maioria de nós, mesmo assim, ele nunca vai saber tudo sobre a vida. E qual é o problema disso? É que quando o Will passa a enxergar a vida unicamente através das lentes do conhecimento, isso significa que ele está reduzindo o seu próprio mundo a um lugar frio, sem cores e sem vida. E é justamente nesse contexto que a nossa lição acontece, no que talvez seja a cena mais famosa do filme. Porque o Sean, analista dele, interpretado pelo Robin Williams, vai dar o papo reto pro Will. Ele fala mais ou menos o seguinte: Will, sabe de uma coisa, cara? Eu tava pensando sobre você esses dias e eu reparei que você é só um moleque. E eu sei que se eu te perguntasse sobre, por exemplo, Michelangelo, você poderia falar sobre a vida dele de cabo a rabo pra mim e eu ia ficar boquiaberto com as informações que você ia me trazer. Mas no final das contas, você não tá levando em consideração uma coisa muito importante, cara, que é o fato de que você nunca saiu de Boston. Ou seja, você nunca esteve realmente na Capela Sistina e sentiu o aroma daquele lugar. Pôde olhar pro teto e apreciar aquela beleza. Olha só, Will, você é um gênio, cara. Isso é inegável. Só que sabe qual é o seu problema? É que você acha que por ter lido um livro, você conhece a realidade. Mas deixa eu te contar uma coisa, meu querido. A vida não é sobre conhecimento, e sim sobre experiência. E pessoal, se a gente for parar para refletir sobre o que o Robin Williams falou, até que o cara tá certo, né? Porque reparem, o que é a vida se não uma experiência nesse corpo aqui, no qual a gente se comunica com o mundo através dos nossos sentidos. E aí, é claro, isso não significa que o conhecimento não seja importante, que ele não tenha o seu lugar. Mas como o Robin Williams disse, a graça da jornada da vida é justamente você poder experienciar tudo isso. Lição número 2. As coisas valem a pena
mesmo tendo um fim. O Will é órfão, e por conta da infância muito difícil que ele teve, ele acabou desenvolvendo um comportamento defensivo, no qual sempre que ele começava a criar e a se aprofundar em um vínculo, ele rompia esse relacionamento. E isso acontece principalmente pelo medo que ele tem do seu passado se repetir, ou seja, dele gostar de alguém e ser abandonado por essa pessoa. E esse comportamento do Will é abordado no filme a partir de um relacionamento que ele tem com uma personagem chamada Skyler, de quem ele claramente gosta. E aí, numa das sessões com um psicólogo, o Will simplesmente não consegue compreender como o Sean abriu mão de anos da sua profissão para poder cuidar da sua esposa que estava com câncer e que infelizmente veio a falecer. E é justamente aí que a gente aprende mais uma lição com Robin Williams. Porque reparem, pessoal, tudo que nasce está destinado a morrer. E essa é uma das regras do jogo da vida, não adianta reclamar. Ou seja, vai chegar um dia em que esse corpo vai ter que repousar. As pessoas que eu tanto amo, infelizmente, vão morrer. E esse violão aqui, por exemplo, que eu me amarro, ele também vai ter o seu ponto final. Mas o grande lance aí é perceber que isso não significa que todo o tempo que eu investi nessas coisas e todo o amor que eu doei a essas coisas não valerão a pena. Na verdade, é muito pelo contrário. E aí o Sean vai falar pro Will: cara, será que você ainda não percebeu que tanto você quanto a Skyler vão morrer? Ou seja, o relacionamento de vocês vai acabar de uma forma ou de outra e você vai ser abandonado? Então por que você não aproveita para se dedicar ao que você claramente tá a fim de fazer, cara? Ou seja, pessoal, sim, tudo isso aqui vai acabar. Mas o importante é aprender a se dedicar a essas coisas mesmo assim. Terceira e última lição. Então, pega essa beterraba. As decisões devem ser tomadas com o coração. Já próximo ao final do filme, o Will começa a receber várias propostas de trabalho maravilhosas, principalmente do ponto de vista financeiro e profissional. Só que a verdade é que o Will não faz ideia do que ele está a fim de fazer com a sua vida. E por mais que ele compreenda que aceitar um trabalho numa grande empresa é uma forma também dele canalizar a sua genialidade e utilizá-la para de repente beneficiar outras pessoas, o coração dele simplesmente não está nisso. E adivinhem o que o Will faz. Ele simplesmente abre mão do sonho de todas as outras pessoas para a vida dele, que seriam de assumir o emprego, e decide ouvir o seu coração para poder se arriscar no relacionamento dele com a Skyler, mesmo sem fazer a mínima ideia de se vai dar certo ou não. Pessoal, o ensinamento aí é a gente reparar que, na maioria das vezes, quando a gente precisa tomar uma decisão, a gente costuma usar tanto a lógica quanto a razão para fazer isso. Só que reparem o seguinte: se o Will tivesse decidido logicamente essa questão, ele provavelmente teria aceitado o emprego, seria mais um trabalhador infeliz e que passaria o resto dos seus dias pensando: e se eu tivesse dado aquela chance para Skyler? O que será que teria acontecido? Será que a gente ia estar casado hoje com filhos? Enfim. E pessoal, o legal aí é a gente perceber que existe sim uma outra forma de tomar decisão, que é ouvindo realmente aquilo que a gente quer lá no fundo. E olhem que curioso, a partir do momento que vocês fizerem isso, vocês vão perceber que os frutos que vocês colhem das suas escolhas vão ser sempre os melhores. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um vídeo, mas deixem aqui nos comentários, por favor, qual lição foi mais importante para você e também me digam se vocês pescaram alguma outra aí que eu deixei passar batida no filme. Bom, é isso, galera. Um beijo para vocês.